Você que tem dúvidas sobre o this em JavaScript, bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde eu, Roger Mello, estou aqui para esclarecer as suas dúvidas sobre essa palavra-chave que tanto confunde quem programa em JavaScript. Então, primeiro, o que é o this? Em JavaScript, o this é uma palavra-chave que vai referenciar o escopo atual de execução. Ele sempre vai retornar algum objeto e, dependendo do escopo e dependendo das regras que se aplicam a ele naquele momento, esse objeto que ele vai retornar muda. Se a gente simplesmente declarar um this aqui, ele vai referenciar o objeto global. Para comprovar isso, se a gente declarar um console.log e passar o this, quando a gente salva, o window é exibido. E adivinha qual objeto o this vai retornar se a gente declarar uma função myfunc e mover esse console.log para dentro da function e aqui embaixo invocar a função. Quando a gente salva, a gente vê o objeto window de novo. Mas o que é o window? O window é o objeto que existe no escopo global de uma aplicação. Em JavaScript, sempre existe um objeto global em que todos os objetos, métodos e propriedades que você usa estão pendurados. E esse objeto varia de acordo com o ambiente que a sua aplicação está sendo executada. No Node.js, o objeto global vai ser um objeto chamado global. E no browser, o objeto global é o objeto window, que representa a janela do browser. Quando a gente trabalha no front-end da aplicação, o window é um objeto com o qual você está trabalhando e às vezes nem sabe. Quando a gente define uma função no nosso código, igual essa aqui, por ela não ser um método, a impressão que a gente tem é que ela existe por si só no meio do nada. Mas se a gente vier aqui nesse objeto gigantesco window e abrir ele e pesquisar com Ctrl F por myfunc, a gente vê que a função myfunc é um método do objeto window. Então, quando a gente declara uma função dessa forma, no escopo global, ela é pendurada no window como um método. E esse objeto global varia de acordo com o ambiente em que a nossa aplicação está sendo executada. Como a gente está no browser, o objeto global é o window. Mas se a gente estivesse executando esse código no Node.js, por exemplo, esse objeto global seria um objeto chamado global. Então, ok, a gente viu que o valor do this nesse caso é o window, mas não pensa que sempre que você usar o this dentro de uma função, ele vai referenciar o objeto global. Como a gente está executando essa função no escopo global, nesse caso, o this referencia o window. E outra coisa, eu disse que o window tem pendurado nele todos os métodos e propriedades que você usa. O método alert, por exemplo, que você usa quando está engateando em JavaScript e depois não usa mais, é um dos métodos pendurados no window. Para comprovar isso, se a gente invocar o window.alert, passar a string away e salvar, o alert é executado. Só que no dia a dia, você não precisa referenciar o window para invocar os métodos dele. Quando você invoca só o alert, o JavaScript já entende que esse método está sendo pego do window. E outra coisa importante sobre o window. Quando a gente declara uma variável usando var, por exemplo, eu vou declarar uma var food que recebe a string pipoca. Essa variável agora é uma propriedade do window. Se aqui no console a gente buscar por food, a gente vê que ela foi adicionada no escopo global. Ou seja, se aqui no console a gente inserir o window.food, a gente obtém a string pipoca. Só que isso não se aplica a let e const. Se aqui no console a gente declarar uma const number que recebe 7, se a gente inserir window.number, a gente obtém undefined. Então let e const não são adicionados no objeto window. Mas se a gente usar var na declaração de variáveis, essa var é adicionada como propriedade do objeto window. Voltando ao this, a gente vai declarar uma const person que recebe um objeto. Dentro do objeto, a gente vai declarar uma propriedade first name que recebe Walter. A gente vai declarar uma outra propriedade chamada last name que vai receber a string white e uma propriedade nickname que recebe Heisenberg. Agora, se a gente declarar um método nesse objeto, por exemplo, um método getFullName, e dentro desse método a gente declarar um console.log que recebe this, se aqui abaixo a gente invocar person.getFullName e salvar, a gente vê que dessa vez, ao invés de referenciar o window, o this está referenciando o objeto no qual o método getFullName foi declarado. Roger, por que isso é útil? Isso é útil porque se o this está referenciando
próprio objeto person, é possível a gente referenciar as propriedades e métodos desse objeto usando o this. Então, nesse método getFullName, a gente pode, por exemplo, inserir nesse console.log uma template string que vai interpolar o this.firstName com o this.lastName. E aqui, depois do nome completo, a gente vai adicionar ou e uma interpolação this.nickname. Se a gente salvar, a gente vê Walter White ou Heisenberg. E como essas interpolações poluíram a string com essas repetições do this.propriedade, a gente pode aproveitar a oportunidade e usar um destructoring no this. Então, acima desse console.log, a gente vai declarar uma const com um destructoring nas propriedades firstName, lastName e nickname do objeto this. E com isso, a gente pode remover essas ocorrências do this seguido do ponto. Quando a gente salva, a gente vê que nickname com N minúsculo não existe. E quando a gente salva, Walter White ou Heisenberg é exibido novamente. Vamos ver mais um exemplo? Aqui nesse mesmo objeto, a gente vai adicionar um novo método chamado printBio. E esse método vai obter o valor que a invocação do getFullName retornar e vai exibir esse valor e algumas outras informações no console. Então, no getFullName, ao invés de exibir essa string no console, a gente vai simplesmente retornar ela. E dentro do printBio, a gente vai declarar uma const fullName que recebe a invocação do this.getFullName, e aqui abaixo a gente vai declarar um console.log e passar uma template string com a interpolação da fullName seguida de uma frase sobre o personagem. Então, se aqui abaixo, ao invés da getFullName, a gente executar printBio, a gente vê que Walter White ou Heisenberg é um personagem da série Breaking Bad. Então, através do this, a gente invocou o método getFullName, que está localizado no mesmo objeto, e nesse método getFullName, a gente está acessando três propriedades através do this. Ou seja, o valor do this nesses dois métodos referenciam o objeto no qual eles foram declarados, que é o person. Então, até aqui, a gente viu dois valores diferentes do this. A gente viu que quando a gente declara e invoca uma função tradicional, sem inserir ela como um método de um objeto, o this vai referenciar o objeto global, e quando a gente usa o this dentro de um método, ele referencia o próprio objeto no qual ele foi declarado. Mas nem sempre isso acontece, porque o valor do this depende do contexto de invocação que está usando o this. Isso significa que o valor do this vai mudar dependendo de como a função é executada, e não do lugar onde ela é declarada. Então, dentro desse objeto, a gente declarou this dentro de dois métodos, mas não é garantido que ele sempre vai referenciar esse objeto, porque vai depender de como você invocar esse método. Aqui abaixo, a forma que a gente está invocando esse método printBio é o que está definindo o valor do this dentro dele. Só que esse valor pode mudar. Como assim? Aqui abaixo, a gente vai declarar uma const printBio que recebe person.printBio. Perceba que a gente não está invocando esse método. A gente só está referenciando ele e armazenando ele na const. Se a gente invocar printBio, a gente vê um erro dizendo que this.getFullName is not a function. Se aqui no começo da declaração do método printBio a gente inserir um console.log passando this e salvar, a gente vê que nessa invocação aqui o this está referenciando o window, igualzinho a essa primeira função que a gente escreveu que também referencia o window. E isso está acontecendo devido à forma que a gente está executando essas funções. Observa que nessa invocação, antes de invocar o método printBio, a gente tem o objeto, um ponto, e só então a gente executa o printBio. Ou seja, esse método printBio está conectado diretamente nesse objeto. Já nessa invocação, a gente não tem essa conexão com o objeto. Nada aqui do lado esquerdo da invocação conecta essa função ao objeto person. Então, quando se trata do this, você vai ter que jogar fora esse conceito de atribuição do método por referência. E você vai ter que considerar só esse momento da invocação do método. Se nesse momento da invocação não existe nada do lado esquerdo conectando essa invocação ao objeto que o this tem que referenciar, o this vai referenciar o objeto global. Então, quando você for invocar um método que está usando o this dentro dele, para que o this dentro dele referencie o próprio objeto em que o método foi declarado,
você vai ter que invocar esse método com essa sintaxe de objeto, ponto, invocação do método. Existem alguns métodos que modificam o valor do this no momento da invocação, que são o apply, o call e o bind, mas eu não vou falar deles agora para que esse vídeo não fique muito extenso e para que a gente continue focando na compreensão das regras que ditam os possíveis valores do this. Por exemplo, tem mais um detalhe que a gente precisa falar sobre, que são as arrow functions. Independente de como você invoca uma arrow function, ela não vai ter um this próprio. Como assim? Aqui nesse objeto, a gente vai declarar um método length que vai ser uma arrow function. E dentro desse método length, a gente vai exibir o this no console. E abaixo do this, a gente vai exibir uma template string com this.nickname e this e uma risada. Se aqui abaixo a gente comentar essas 3 linhas de código e invocar person.length e comentar a invocação da myfunc lá no topo, quando a gente salva, a gente vê que o valor do this é o window, o que é totalmente diferente do valor do this dentro desse método printBio ou desse método getFullName. A gente viu que o this do printBio e do getFullName referencia o próprio objeto person. Então por que o this referenciou o window aqui nesse caso? É o seguinte, em arrow functions, o this representa o this do scope em que a arrow function foi declarada. Roger, como assim? Eu vou te explicar o que aconteceu aqui e a gente vai fazer mais um outro exemplo para você entender isso. Presta atenção, esse método é parte desse objeto. Esse objeto foi declarado em qual escopo? No escopo global. Então esse this dentro da arrow function, entre aspas, herdou esse escopo. Então se você quer usar o this dentro de um método, na maior parte das vezes, não é uma boa ideia declarar esse método usando uma arrow function. E também não é boa ideia usar o this, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente ver formas de evitar o uso do this. O que eu quero te mostrar agora é um outro exemplo para deixar claro que o this representa o this do scope em que a arrow function foi declarada. A gente vai remover todo esse código daqui e a gente vai declarar uma class, myClass, que vai construir um objeto com uma propriedade chamada prop1. Então aqui dentro dessa classe, a gente vai declarar um método constructor que recebe um value por parâmetro e dentro desse constructor a gente vai declarar uma this prop1 que recebe o value. Logo abaixo a gente vai declarar uma const obj que recebe um new e a invocação da myClass, recebendo por argumento a string value. Se logo abaixo a gente declarar um console.log, inserir o obj e salvar, a gente vê no console o objeto que a myClass gerou. Agora, aqui dentro da classe, a gente vai declarar um método chamado isThis=obj. E dentro desse método, a gente vai inserir um console.log que vai exibir se o this está referenciando o objeto obj, que a gente instanciou aqui embaixo. Então a gente vai remover esse console.log daqui e a gente vai encadear no obj a invocação do isThis=obj. Se a gente salvar, a gente vê true exibido no console. E nada de novo até aqui, a gente já sabe que dentro de uma classe ou de uma função construtora, o this referencia o objeto que foi criado a partir dessa classe. Agora, dentro desse método isThis=obj, a gente vai invocar um setTimeout que vai executar uma arrow function depois de 1 segundo. Dentro da arrow function, a gente também vai verificar se o this continua referenciando o obj. E antes da gente salvar, eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer? Lembra que eu te falei que o this dentro de uma arrow function representa o this do escopo em que a arrow function foi declarada? Olha só, o this desse escopo da arrow function é o mesmo this do escopo em que ela foi declarada. Em qual escopo que ela foi declarada? No escopo desse método isThis=obj. E quem que é o this desse escopo? A gente já viu que esse this desse escopo referencia o obj, o objeto que a classe está criando. Então esse this dentro da função do setTimeout também vai referenciar o obj, porque o this do scope em que a arrow function foi declarada é o novo objeto que a gente criou com a classe. Se a gente salvar, a gente comprova que o this da arrow function também é o obj. Então, pelo que a gente viu até aqui, você já percebeu que o this é imprevisível, porque ele pode modificar a referência para a qual ele aponta. Existem pelo menos 2 formas de evitar o this em JavaScript.
A primeira forma de evitar o this é usar factory functions ao invés de usar classes ou funções construtoras. Em JavaScript, qualquer função pode retornar um objeto. E quando ela faz isso sem o uso do new, ela é uma factory function. Quando você usa factory functions, você gera novos objetos sem ter que lidar com as particularidades das classes e sem ter que usar palavras-chave que vão te dar dores de cabeça, como o this e o new. Vamos ver isso na prática? Eu vou remover todo o código que a gente fez até aqui e a gente vai declarar uma class cat e dentro dela um constructor que recebe name por parâmetro e dentro do constructor a gente vai fazer a propriedade this.name receber name. Dentro da classe, a gente vai criar um método getName e dentro desse método, a gente vai retornar a this.name. Abaixo da declaração da classe, a gente vai declarar uma const myCat que recebe um new e a invocação da classe cat e por argumento a gente vai passar o valor da propriedade name que vai ser lock. Então se aqui abaixo a gente declarar um console.log e invocar myCat.getName, a gente vê lock exibido no console, certo? Como que a gente pode fazer a mesma coisa sem usar o this e o new? Eu vou comentar todo esse código e aqui abaixo a gente vai declarar uma const makeCat que recebe uma função que vai receber name por parâmetro. Essa função vai retornar um objeto que tem um método getName que recebe uma arrow function que retorna name. E agora logo abaixo a gente vai declarar uma const myCat que recebe a invocação da makeCat e a gente vai passar lock como argumento. Como a invocação da makeCat retornou um objeto para myCat, para obter o nome do gato, a gente pode declarar um console.log que recebe a invocação do myCat.getName. Se a gente salvar, a gente vê lock exibido no console. Ou seja, a gente jogou fora toda a complexidade do uso de classe e das palavras-chave this e new e a gente conseguiu obter o mesmo resultado, só que de uma forma mais simples. E qual que é a segunda forma de evitar o this? A segunda forma de evitar o this em JavaScript é usar o event em eventos. Como assim? Imagina que quando esse form foi enviado, a gente quer pegar o valor do CEP que foi inserido no input. Primeiro a gente vai fazer isso usando this. Para obter uma referência do form, a gente vai declarar uma const form que recebe document.querySelector e a gente passa como argumento do querySelector o seletor do form. Vamos ver se deu certo? Aqui abaixo a gente vai declarar um console.log e passar o form. Se a gente salvar, a gente vê o form exibido no console. Então a gente já conseguiu obter a referência desse elemento. Abaixo da const, a gente vai encadear um evento de submit nesse form. Então a gente insere form.addEventListener e como primeiro argumento do addEventListener, a gente passa submit e como segundo argumento, a gente vai passar uma function que recebe o event por parâmetro e dentro dessa função, a gente vai invocar o event.preventDefault para impedir que a página seja recarregada quando a gente enviar o form. Para testar se deu certo, a gente vai mover esse console.log para dentro da função e a gente vai exibir uma string oi no console quando o form foi enviado. Se a gente salvar e clicar no enviar, a página é recarregada. Por quê? Porque eu passei o seletor errado aqui. O seletor que eu quero pegar é esse data.js form. Então vou substituir esse seletor name pelo data.js e quando a gente salva, se a gente clicar no enviar, agora sim a string oi é exibida no console e a página não foi recarregada. O que a gente pode fazer para obter o valor que foi digitado no input quando o botão enviar for pressionado? Se aqui no console a gente inserir o this, ele também vai referenciar o objeto no qual o evento foi disparado. Então se a gente salvar e clicar no botão, a gente vê o form exibido. Só que para pegar o valor que foi digitado no input no momento em que o form é enviado, a gente precisa obter a referência do input primeiro. Como esse input tem um atributo name que recebeu CEP, se aqui no this a gente encadear uma propriedade CEP e salvar, quando a gente clica no botão, a gente obtém a referência do input. Ou seja, através do name que esse input recebeu, que é CEP, a gente conseguiu obter a referência dele. E para obter o valor desse input quando o botão enviar for clicado, a gente pode simplesmente encadear a propriedade value.
Se a gente salvar e digitar qualquer coisa no input e clicar no botão, o valor que o input recebeu é exibido no console. Então ok, a gente conseguiu o que a gente queria, que era obter o valor do input quando o formulário é enviado. Só que essa solução que a gente implementou é frágil. Por quê? Se a gente substituir essa função tradicional por uma arrow function e salvar, quando a gente clica no botão, um erro é exibido dizendo que não dá para ler uma propriedade value de undefined. Adivinha por que isso aconteceu? Se antes desse erro ser disparado, a gente exibir só o this no console, quando a gente clica no botão, olha quem que é o this dessa arrow function, o window. Como o window.sep não existe, essa expressão resulta em undefined e não existe propriedade value em undefined. É por isso que ele não consegue ler essa propriedade value aqui. Qual que é a solução para resolver esse problema? Não usar o this. Se ao invés desse this, a gente inserir nesse console.log um event.target e salvar, quando a gente clica no botão, a gente consegue obter a referência do form. Se esse event.target retorna uma referência do objeto no qual o evento é disparado, a gente pode novamente pegar o input através do name dele, que é o sep. Se a gente salvar e clicar no botão, o input é exibido no console. Se a gente encadear a propriedade value no input e salvar, quando a gente digita um valor no input e envia o form, o valor é exibido no console. Agora, por que essa solução é mais eficaz que a anterior? Porque a gente não está usando o this. E quando a gente não usa o this e um callback de eventos como esse, tanto faz se a função é uma arrow function ou uma função ES5 tradicional. Se a gente substituir essa arrow function por uma função ES5 tradicional, se a gente salvar, digitar alguma coisa no input e enviar o form, o valor é exibido no console sem problema algum. Então essa foi a aula sobre o this. Eu espero que tenha ficado mais claro para você como o this funciona e como você pode evitar ele. Se você ficou até o final, parabéns pelo esforço e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.